Vou compartilhar com vocês os principais erros que estão fazendo grande parte das pessoas não conseguir comprar o seu carro, comprar a sua casa, fazer investimento no mercado financeiro e não ter prosperidade financeira. O primeiro erro é gastar mais do que ganha, tá? Parece muito simples, mas é o maior erro. A maioria das pessoas, elas querem estar num patamar de vida que elas ainda não têm capacidade financeira de bancar aquele estilo de vida. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa quer comprar um carro de 100 mil. Ela tem condição de comprar um de 50, ela quer um de 100. Ela tem condição de comprar um carro de 100 mil, ela quer um de 200. Então ela está sempre além no pensamento. Qual que é o erro? O erro não é você querer o melhor. Todo mundo quer enriquecer, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ter uma folga financeira, um colchão. Isso não é problema nenhum. O problema é você olhar o orçamento, né? Você tem que olhar o seu orçamento no momento. O que eu consigo fazer hoje, né? Meu orçamento permite eu comprar um automóvel de 100 mil. Então você coloca um automóvel de 100 mil. Permite eu comprar um de 200. Então você coloca um de 200. Aí eu quero morar num bairro nobre da cidade. Perfeito. Mas a minha renda tem capacidade de morar lá, né? Porque não é só comprar o imóvel. Você tem o custo do imóvel, você tem o custo de manutenção daquele imóvel, você tem os impostos que você vai ter que pagar, tem o custo de morar naquela região, porque normalmente um cafezinho que custa R$ 1 num bairro mais simples, no bairro mais rico você vai pagar R$ 15 num cafezinho, R$ 20 num cafezinho. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. É um estilo de vida, né? É uma mudança de região geográfica. Então, o orçamento ele é determinante. Então, você precisa analisar isso. Isso é um dos grandes erros, na verdade. A pessoa tem condição de comprar uma casa de 500 mil, mas ela quer comprar uma de 1 milhão, de 2 milhões, 1,5 milhão, e se endivida para conseguir chegar lá, né? E o que a gente faz aqui na BMGK? Nós vamos pegar o orçamento seu, vamos fazer as continhas junto com você, vamos criar o cenário real, que você consiga chegar no seu objetivo mais rápido do que você imagina, mostrando os caminhos certos para você chegar lá. Tá? Então o planejamento ele é determinante. Quando eu falo de planejamento, eu estou falando de algo muito mais amplo, né? Um outro fator muito importante é o comportamento frente ao dinheiro. Então, tem pessoas que têm o comportamento errado, né? O comportamento, quando você vai fazer algum tipo de compra, você pensa, essa compra vai me trazer prejuízo ou vai me trazer lucro, né? Se for lucro, ótimo. Se for trazer prejuízo, bom, vamos pensar um pouco, né? Mas está errado comprar? Não, não é que esteja errado. Você tem que analisar qual é o contexto dessa compra. Ela é uma compra que é o sonho de consumo seu da vida inteira, mesmo sabendo que vai te dar um prejuízo financeiro. Ela é uma compra que vai te trazer rendimentos, né? É um investimento que hoje é um custo, que você está tendo um gasto, e no futuro ele vai trazer uma receita para o seu negócio, vai aumentar a clientela, vai aumentar o lucro do seu negócio. Então são escolhas que você tem que fazer e que essas escolhas te ajudam a prosperar. Uma outra coisa muito importante que eu quero dizer é sobre endividamento. Nós temos endividamento bom e o endividamento ruim. Hoje muitas empresas elas vivem endividadas, né? Mas, no entanto, tem empresas que conseguem trabalhar com nível de endividamento elevado, mas em prol de aumentar os fluxos de caixa, em prol de aumentar o caixa do negócio. Nesse caso é bom, você tem que aprender a encontrar o ponto ótimo de capital, uma estrutura ótima de capital, onde você tem um equilíbrio financeiro. Então, quando você faz um projeto, né? Você faz um projeto de alavancar o seu negócio, esse negócio vai aumentar o ROI, né? E o ROIC também, ele vai melhorar. E ao mesmo tempo vai aumentar o lucro líquido também do seu negócio, mesmo ela tendo uma dívida. Para alguns setores que usam lucro, por exemplo, lucro real, por exemplo, você tem a dívida, ela entra como despesa, então você acaba deduzindo isso. Então você tem um ganho econômico nessa situação, né? E
Injetando capital na sua empresa, no seu negócio, você aumenta a produtividade, você aumenta as vendas do seu negócio. E aí, mesmo que a margem fique apertada, mas se você vender muito, você mesmo com a margem pequena, você acaba tendo um ganho também extraordinário. Ou talvez no começo do negócio, você criando essa alavancagem financeira, pode fazer o seu negócio ficar conhecido na cidade, no Brasil ou no mundo, né? O fato de você ter um investimento amplo na marca sua, a longo prazo ela pode começar a trazer outros retornos, e aí esse endividamento você vai reduzindo drasticamente ao longo da vida, e lá na frente a marca vai acabar assumindo esse papel da alavancagem financeira que você está fazendo nesse momento, devido a você ser uma pessoa conhecida, uma marca conhecida na cidade, ser uma referência, tá? Então, se for nesse objetivo, o endividamento é bom, porque você está investindo na sua marca, ela não vai te dar um retorno de imediato, mas a longo prazo ela vai trazer retorno financeiro para você, tá? Então, você, como pessoa física, como pessoa jurídica, ambos têm que ter um comportamento, né, muito assim, tranquilo referente ao dinheiro. Quanto mais você correr atrás do dinheiro, ele vai correr de você. Então você tem que fazer com que o dinheiro ele trabalhe a seu favor. Que você não dependa de pessoalmente na sua empresa para que a sua empresa fature. Você tem que criar uma estrutura onde o dinheiro trabalhe para você, mesmo você estando em casa descansando, viajando, dormindo, a sua estrutura está funcionando. Está dormindo e o dinheiro está caindo, as verdinhas na sua conta. Então, quando você cria uma estrutura desse formato, você tem uma segunda fonte de renda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. São assim que os bilionários trabalham. Eles não estão lá todos os dias trabalhando. A própria estrutura que eles criam, elas fazem o dinheiro vir automaticamente dentro do seu ecossistema financeiro. Tá? Então, você quer aprender um pouco mais sobre aplicações, né? Sobre investimentos, sobre consórcio? Então, siga a gente no canal se for algo interessante para você, se você quer melhorar de vida. Eu vou estar sempre dando insights, né? Dicas, informações para que você possa estar melhorando cada vez mais as decisões financeiras que você toma. Tá? Eu sou Alcide José, sou CEO aqui da BMGK Capital. Ao longo de mais de 20 anos, tenho ajudado milhares e milhares de empresas, né, a performar melhor, a criar patrimônio, a investir melhor o seu dinheiro, fazer um planejamento estruturado, estratégico para as empresas. Se é o seu negócio, se é o seu caso, chame a gente, vamos bater um papo, vamos conversar, ver como está as suas finanças da sua empresa, como você está financiando a sua estrutura, como está a operação do seu negócio, como está o lucro líquido, como está o retorno financeiro que está dando para o seu negócio. Você está trabalhando mais e tendo um menor retorno, né? Então nós vamos analisar ponto a ponto, verificar como que está o seu negócio e criar um plano estratégico para ajudar você a crescer como empresário, né? Faturar melhor, ter uma margem de lucro grande. Eu sempre gosto de negócio que tem uma boa margem, né? Porque você tem uma margem de lucro alta, é muito interessante, porque você consegue ter um retorno do lucro líquido maior e, consequentemente, você consegue fazer investimentos que façam com que a sua marca cresça e que você vive no oceano azul, né? Pensando, e não no oceano vermelho, né? O oceano azul é onde você tem os players, né? Que você não tem uma briga direta para captar clientes, né? Você tem uma briga tranquila, vamos dizer assim, dentro de um ecossistema de clientes. Então, é isso que eu quero para você, é que você tome decisões, que você venha prosperar, que você venha a ter sucesso financeiro. E lembre-se, decisões que você toma hoje, ela vai trazer resultado no futuro. Não é rápido. As pessoas vendem a ideia de que para enriquecer hoje você deita pobre, amanhã você acorda rico. Isso não é verdade. Então, na vida real, né, você tem que fazer um planejamento, você tem que dedicar, você tem que persistir. Vai dar errado, sim, você vai lá e corrige, né? Você aprende todos os dias, tem que estudar todos os dias, tem que correr atrás, porque é assim que as pessoas que enriquecem ganham, né? Mas tem muita gente enriquecendo com endividamento. Então, isso é bom você estudar também, porque a dívida, se você souber criar um negócio alavancado, estruturado,
você pode estar ganhando dinheiro com isso, muito dinheiro, mais do que você imagina, tá? Tem muitas empresas que trabalham só com o estoque do concorrente, do fornecedor. Ele não injeta dinheiro para capital de estoque, né? Isso é alavancagem financeira. Então você cria uma estrutura onde você possa trabalhar com estoque, né, do seu fornecedor. É bom para o fornecedor, é bom para você, é bom para o seu cliente que você vai ter uma estrutura próxima dele, é bom para o mercado geral. Você vai estar contribuindo para o social, ajudando, dando emprego, gerando renda, fazendo a economia girar, né? É um negócio extraordinário, né? Aqui nós temos algumas ideias muito importantes para você, para o seu negócio. Tá bom? Se quiser contratar uma consultoria especializada, chame a gente, vamos ajudar você. Um abraço.